boa tarde, graça e paz. Hoje, dia 14 de agosto, nós estamos aqui para falar sobre pai. O tema hoje é pai, hoje é dia dos pais e eu quero primeiramente parabenizar todos os papais. Que Deus abençoe a tua vida, te fortaleça, te guie, te instrua cada vez mais na presença dele, para que você possa aprender mais e mais de Deus e passar para seus filhos, porque este é o teu papel nessa terra. Você que é pai, que Deus permitiu isso na sua vida, é porque Deus quer que você ensine muito bem aos teus filhos, instrua eles no caminho que eles devem andar, amém? Glória a Deus. E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Glória a Deus. Pai, eu estou consciente de que não mereço. Curta esse canal, inscreva-se nele, compartilhe, fique à vontade para a glória e honra do nosso Deus, amém? Efésios 6 diz assim: Filhos, obedeça a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Então, Deus está falando aqui em Efésios 6, primeiramente para os filhos, né? Para obedecer os seus pais, para honrar também, né? Pai e mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Porque Deus tem dito nesse mandamento aqui, ó, que para que tudo corra bem na sua vida e você tenha uma vida longa, uma prosperidade, né? Sobre a terra, é necessário honrar pai e mãe. Normalmente a gente vê mesmo acontecendo aqui já, porque é Bíblia, né? Filhos morrendo cedo, os pais tudo vivo aí, ó. E os filhos morrendo. Por quê? Por causa da desobediência. Morre cedo, cedo mesmo. Alguns ainda criancinha, outros adolescentes, né? E vão morrendo, e jovem. E quando não morre, não prospera, não é abençoado, só vem maldição sobre a vida dele. Por quê? A desobediência. Não está prestando atenção naquele homem e aquela mulher que Deus usou para gerar essa criança, para trazer aqui para a terra. E é uma autoridade espiritual. Pai e mãe é autoridade espiritual sobre os filhos. Então, de brincadeira, filhos que não obedecem ao pai e à mãe, que se levanta contra o pai e contra a mãe, porque a Bíblia garante a maldição sobre essas vidas. É uma garantia de maldição sobre filhos que não obedecem aos pais. Eu sempre tive muito medo de desobedecer a minha mãe. Desde minha infância, que eu tinha medo. E eu não era evangélica, hein? Não conhecia esse Deus todo-poderoso, não conhecia essa Bíblia sagrada, onde meta ataca em filhos desobedientes. Mas eu já tinha medo, porque eu ia na igreja católica com minha avó, né? E lá eu ouvia isso aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem e seja de longa vida sobre a terra. Esse versículo aqui, o catolicismo não alisa, eles falam mesmo, tá bom? E muita coisa que eu sei hoje, que eu sabia na minha infância, era por causa do catolicismo, porque minha avó me levava lá e eu ouvia alguns trechinhos da Bíblia lá, né? E eu ficava morrendo de medo. Eu digo, Deus me livre de eu desobedecer a meus pais. Tá entendendo? Se eu sentisse no meu coração uma raiva pela minha mãe, eu pedia perdão. Senhor, me perdoa, não posso ficar assim, né? E meu pai, mesmo separado da minha mãe, eu perdoava ele sempre. Eu digo, eu perdoo meu pai, eu perdoo minha mãe, sabe? Sempre eu liberei o perdão para eles, para não carregar mágoa sobre a minha vida, né? Então você que tá aí, ainda muitas vezes o seu pai já morreu, a sua mãe já morreu, e você ainda guarda uma mágoa sobre eles, perdoe, liberte-se, diga, Senhor, eu me liberto, porque ele já tá morto, mas eu me liberto, Senhor, dessa mágoa que eu sinto aqui de minha mãe ou do meu pai. Libere esse perdão em nome de Jesus. Não importa quem teu pai foi, quem tua mãe foi. Libere. Se eles ainda estão vivos, melhor ainda. Aí é que você deve perdoar mesmo, tá bom? E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas tratem de criá-lo na disciplina e admoestação do Senhor. Isso aqui é para nós, os pais, né? Pai e mãe. Não provocar os filhos à ira. Muitas vezes fica com brincadeirinha, ou até na seriedade, falando coisas ou fazendo coisas que vão deixar nossos filhos irados. E Deus não se agrada disso.
a gente usar a autoridade da gente para poder humilhar os filhos, né? Tem pais que usa de humilhação com os filhos, só porque tem autoridade. Ah, vou humilhar. Não. Tudo que nós formos falar ou fazer com nossos filhos tem que ser o que Deus mandou na Bíblia. É o que tiver na Bíblia. Nada além disso, tá bom? Nada além, ó. Criai-o na disciplina e admoestação do Senhor. Não é nossa, não. Ah, eu acho assim, então vou ensinar meus filhos desse jeito. Você fica no seu achismo. É o que a Bíblia diz. Vai na Bíblia, se vai repreender teu filho, vai na Bíblia e ensina lá na palavra. Tá bom? O que é pai? Homem que gerou um ou mais filhos, genitor, progenitor, homem em relação aos seus filhos, naturais ou adotivos, né? O pai é o homem em relação aos seus filhos, natural ou adotivos. Muitas vezes os pais são adotivos, viu? O pai mesmo faleceu ou então separou da mãe, né? E esses filhos são adotivos, mas no coração desse pai, ele ama tanto e você não entende esse amor. E no coração daquelas crianças, daqueles adolescentes, jovens, ama tanto aquele homem como se fosse um pai. Existe isso, né? Graças a Deus, não é só historinha. Existem muitos padrastos horríveis, sim. Madrastas horríveis, mas graças a Deus existem pessoas que realmente têm um coração amoroso de Deus nessa terra, né? Glória a Deus. Hebreus 5 diz assim: Todo sumo sacerdote é escolhido dentre os homens e designado para representá-los em questão relacionadas com Deus e apresentar ofertas e sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer dos que não têm conhecimento e se desvia, visto que ele próprio está sujeito à fraqueza. Por isso ele precisa oferecer sacrifício por seus próprios pecados, bem como pelos pecados do povo. O sacerdote oferecia, antigamente, né, sacrifício pelos pecados do povo e pelo pecado dele mesmo. E hoje, quem são esses sacerdotes? Pais e mães. Nós somos esses sacerdotes. E aqueles que ainda não é pai também, a Bíblia fala que nós somos sacerdotes, né? Você vai ver, daqui a pouco eu vou ler esse versículo para você, sobre sacerdotes. Deixa eu ver se eu já pego ele aqui agora. Ah, pronto. 1 de Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos sacerdotes e sacerdotisas, nós somos geração eleita. Até quem não é pai é sacerdote. Agora imagine você sendo pai, ó, na sua casa. Você vai oferecer sacrifício. Que sacrifício é esse? Oração, jejum, pelos seus filhos. Vai jejuar, vai orar diante de Deus. Senhor, isso é pelos meus filhos, meu Deus. Quantos pais têm dobrado o joelho na madrugada, orado, colocando filho a filho na presença do Senhor? Esse é o teu papel, homem. Você que está me ouvindo aí, papai. Não é só gerar a criança e dar comida, dar presente, dar laptop, computadores, celular do bom, iPhone. Não, seu papel é muito mais do que isso. É ser sacerdote na presença do Senhor. Entregar os teus filhos a Deus, orar por eles, ler Bíblia por eles também, porque você vai ensinar a palavra para eles, tá bom? Eu sempre ouvi isso do meu pastor na igreja e graças a Deus meu esposo fazia. Ele hoje não está aqui, está na glória, mas foi um pai excelente de estar com Bíblia na mão, estudando a palavra para ensinar suas filhas. E para me ensinar também, eu como esposa, ouvindo a palavra, ele estava comigo, ó Ednalva, isso aqui assim, assim a Bíblia diz, né? Principalmente o livro de Apocalipse, era o que ele mais lia, debruçava sobre o Apocalipse, sobre o que vai acontecer com os mortos, após a morte da pessoa. Tudo aquilo ali ele me ensinava as minhas filhas, a gente ouviu bastante. Por quê? Porque foi um sacerdote aqui nessa terra, tá bom? Um sacerdote. E você que está vivo aí, com oportunidade de fazer essa missão, de cumprir essa missão de sacerdote, vai ler na Bíblia. Meu esposo leu até a 11ª vez. Ele estava lendo, não conseguiu terminar até o final, não. 11ª, certo? 11 vezes. E você, quantas vezes você leu a Bíblia? Eu faço essa pergunta para você agora. Homem, papai, já leu pelo menos uma vez, 2 vezes, na intenção de ensinar para teus filhos e para tua esposa? Até você que é separado, você que
é viúvo, né? Tá lendo a Bíblia, ensinando a seus filhos. Muitas vezes você não vê seu filho todo dia, é final de semana e tudo, mas só isso. Pega as crianças no final de semana, vão brincar, vão curtir, não lê a palavra para esses filhos, não tem um versículo bíblico para eles, não tem a oração. Cadê o jejum pelos seus filhos? Não é? Então Deus, ele vai cobrar de cada pessoa que é pai, mãe, também o sangue de seus filhos. Por quê? Porque nós somos responsáveis espirituais por eles aqui na terra. Enquanto a gente viver, meus irmãos, nós devemos orar pelos nossos filhos, seja longe deles, perto deles, mas eu estou vivendo, eu vou estar orando pelos meus filhos. Amém? Ore, ore, não canse de orar. Joelho no chão para os filhos estarem de pé. Se os filhos continuam de pé até hoje, não estão mortos, não se mataram, não tiraram sua própria vida com tanta depressão hoje, é porque tem um pai e uma mãe orando por eles. Porque mesmo aqueles que se debruçaram em oração, muitas vezes perderam seus filhos, que a gente sabe de mulheres crentes, homens de Deus, que os filhos foram mortos porque veio a depressão e está morto agora, não é? Agora imagina os que não oram. Imagina os que não estão nem aí para seus filhos. Se os que estão orando estão perdendo seus filhos para o diabo muitas vezes, Satanás está levando para o mundo e tudo. Imagina aqueles que não oram, meus irmãos. Vamos orar, vamos clamar a Deus. E, olha, enquanto eu viver, eu estarei em oração pelas minhas filhas. Enquanto eu viver nessa terra. Depois que eu sair, tudo bem. Aí Deus já recolheu a minha oração. Agora eu vou estar na bênção. Eu creio que lá é só na presença do Senhor. Não se lembra mais de nada, diz a Bíblia e tudo, né? Mas enquanto eu estiver aqui, que eu estou lembrando que eu tenho filhas, eu vou estar em oração. Tenho filhas, tenho netos. Então você, homem, faça o seu papel, né? A palavra do Senhor fala aqui também sobre o pastor. O que é um pastor? É um indivíduo que leva os animais ao pasto ou vigia. Guia espiritual, né? O pastor de ovelhas normais, né? Ele leva ao pasto para dar comida a essas ovelhas. E o pastor, humanamente falando, ele dá alimento para seus filhinhos, certo? Então, um pai e uma mãe também é como pastor, pastora de seus filhos. Está se alimentando da palavra de Deus para trazer para nossos filhos. Porque do que adianta a gente ganhar o mundo inteiro, meus irmãos, e perder a nossa alma e perder também os nossos filhos. Do que adianta eu ser uma evangelista, tá por aí evangelizando, ganhando um monte de alma e minhas filhas se perdendo. Não adianta, tá entendendo? Eu tenho que fazer o meu papel na minha casa de evangelizar, de dar bom testemunho, para que eu me sinta bem ganhando alma lá fora. Ainda que eu não ganhe de casa, porque não quiseram me ouvir, não deram ouvir da palavra, problema deles lá que não quiseram ouvir, mas eu fiz minha parte. Então você, papai, faça a sua parte, nem que você perca seus filhos. Meu marido fez a parte dele. Não importa se estão seguindo a Deus, se não estão, problema delas. Mas o papai fez a parte dele. Pregou o evangelho, foi testemunho vivo de que Deus era na vida dele. E isso eu sou testemunha. Eu não tenho nada a dizer que meu esposo não foi testemunho. Se uma filha minha se perdeu no mundão aí, da bagaceira, é por causa do papai não. Porque o pai fez todo o papelzinho, ó, de pastor, de vigia, de guia espiritual. Dizia, Ednalva, faça assim, assim. Não deixe isso acontecer. Tome isso delas. Ele dizia pra mim, não faça isso, não faça aquilo. Era desse jeito que meu marido fazia. Às vezes eu queria dar o celular para elas e meu marido dizia, não dê o celular não. Eu dizia, amor, mas elas têm que dormir com o celular dela. Não sei o que, sabe? Meu esposo era um pastor de verdade das filhas dele. Estava sempre vigiando, né? E após falecer, né, foi para a glória e tudo, eu vi que era difícil para mim controlar tudo isso e tudo. As meninas já tinham a idade de usar seu próprio celular. E aí eu aconselhei, gente, ó, me obedeça. Mas durma com seu celular, porque vocês vão acordar de manhã e vão ter um despertador para vocês. Né? Um despertador, porque era eu que despertava. Imagina, toda vez indo lá, né? Certa feita vi que um pai faleceu e o menino ficou lá gritando, né? Quem vai me acordar agora? Quem vai me acordar agora, né? E eu fiquei preocupada com isso. Eu digo, meu Deus, até isso a gente acorda nossos filhos. Quando a gente morre, fica os filhos, meu Deus, quem será meu despertador agora, né? Então, em nome de Jesus,
Nós não podemos também acostumar nossos filhos a gente tá despertando eles, não. Eles têm que ter responsabilidade. Ter seu celular na mão, saber como é que usa, sabe, meus irmãos? Ensina, ó, vai usar o celular até tal hora, não é para estar nas madrugadas. Se vê na madrugada, repreenda esses filhos, sabe? Na madrugada, por aí. Então, vamos repreender, vamos ensinar, vamos dar conselho a eles. Eles seguem, porque eles têm juízo, né? Não São Maria vai com as outras. Cada casa tem uma regra, meus irmãos. O horário de chegar em casa, ó, é tal hora, né? E coisa e tal. Vai ensinando, vai fazendo sua parte. Saiba que Deus vai cobrar dos seus próprios filhos isso. Porque você fez sua parte, seus filhos que não obedeceram, tá bom? Mas Deus não vai cobrar de ti, homem, nem de você, mulher, tá bom? Seja pastor, seja pastora de seus filhos. A Bíblia diz que em Jeremias 3, a partir do 14, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu desposarei e vos tomarei, um de cada cidade, dois de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Então, Deus, Ele quer nos usar como pastores e pastoras de nossos filhos. Você, homem, é o pastor da sua casa. Lá na igreja é o pastor. O pastor tá lá. Tem a sala deles, né? Mas em casa, você, homem, é o pastor de seus filhos. E o que é que um pastor faz? Vigia, guia, dá alimento espiritual para esses filhos, né? Você como pai, você dá alimento normal, comida, né? Mas como pastor, você dá o alimento espiritual a esses filhos. Apacenta eles com conhecimento e com inteligência. Onde você está adquirindo esse conhecimento e essa inteligência? Tá buscando na Bíblia, tá olhando na internet, tá aprendendo algo para ensinar para seus filhos, tá brincando com eles. Quantas vezes eu, morta de cansada, abria meus olhos assim e só via meu marido com um caderno na mão, brincando com as meninas. Tarde, às vezes 22 horas, que pra mim isso é tarde, né? Eu já tô morrendo de sono. 22 horas, dormindo e ele lá, brincando com as meninas, né? Então você que é pai, palhaço, brincalhão, continue assim, brincando com seus filhos, fazendo dinâmica, sabe? Minhas filhas amavam